Graça e paz, irmãos. Amém. Glória a Deus. Nós vamos, nesse momento, juntos meditarmos na palavra do Senhor. E gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo de número 14. Deixa eu deixar assim. Êxodo 14. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite. Eu quero agora orar ao Senhor, entregar em tuas mãos, ó Deus, a tua palavra, pedindo para que o Senhor venha falar conosco nessa noite, Pai, de uma maneira especial, que o Senhor fale em cada coração, que todo roubo, que tudo aquilo que o inimigo tentar contra a tua palavra, seja quebrado agora em nome do Senhor Jesus, e que ela venha, e ela dê frutos em nossos corações, que ela entre dentro dos nossos corações, dentro da nossa vida, e traga, Pai Todo-Poderoso, algo, Pai, que mude, que transforme, Pai, porque a Tua palavra é algo renovador, a Tua palavra é transformadora, Pai. Muitas pessoas buscam soluções em tantos lugares, mas a maioria delas encontram a solução na Tua palavra, porque a Tua palavra é viva e eficaz, ó Pai. Por isso nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Êxodo capítulo 14, verso 14 ao 16, eu vou ler para nós. Fala assim: o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se ou fiquem quietos. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Amém? Até aqui. Irmãos, nós, em nossas vidas como cristãos, nós muitas vezes temos sonhos, temos projetos, temos anseios em nossas vidas. Muitas pessoas têm um anseio em ter um bom trabalho, um anseio em ter uma boa vida financeira, um anseio em ter um bom casamento. Enfim, as pessoas têm anseios em vários lugares. Só que Deus, irmãos, Deus, Ele não é um Deus de sonhos. Deus não é um Deus de anseios. Deus não é um Deus de desejos, de realizações. Nosso Deus, Ele é um Deus de propósitos. Porque tudo que nós almejarmos, Deus, Ele é poderoso para fazer em nossas vidas. Só que Deus, Ele tudo que Ele faz tem que ter um propósito. Muitas vezes a pessoa tem um sonho, tem um desejo, mas o desejo é só para ela, o sonho é só para ela, o sonho é só para a vida dela. Não que Deus não realize isso, mas Deus, Ele tem propósitos. E tudo que Deus faz na minha vida e na vida de qualquer pessoa, Deus sempre tem um propósito. Então muitas pessoas se perdem por causa disso no meio do caminho, porque elas não entendem o propósito de Deus. Israel, o povo de Israel, esse povo que eu vou falar dele nesse momento, que era dirigido por Moisés, esse povo teve muita dificuldade em entender e aceitar o propósito de Deus. Porque o que esse povo queria simplesmente era sair de um cativeiro. Eles estavam presos dentro de uma terra em que outrora, há 400 anos atrás, quase 500 anos atrás, os seus familiares chegaram lá, benquistos, chegaram lá trazidos pelo homem, segundo o homem mais importante daquele lugar, que era José, filho de Jacó. Ele traz toda a sua família, é dado para eles naquele lugar a melhor terra, e eles estão vivendo ali. Só que nesse dado momento, eles estão passando muitas dificuldades, eles estão passando muitos problemas. Só que eles queriam simplesmente sair de lá. Nós queremos sair daqui. E Deus tinha algo muito maior. Deus não queria simplesmente tirar eles dali, porque eles estavam lá porque Deus já tinha um propósito firmado, que Deus iria levantar uma nação para representá-lo aqui na terra, representar o Senhor aqui na terra.
E eles estavam lá simplesmente querendo sair de um cativeiro, querendo sair de um problema, querendo sair de uma dificuldade. E Deus, em contrapartida, estava olhando e falou: olha, eu tenho um propósito para vocês. Não é só tirar você daí, não é só dar um emprego para você, não é só dar uma casa para você, não é só dar um casamento para você. Que o propósito maior de Deus é levar para a terra prometida. E aquela terra prometida que Deus está falando para eles é a nossa salvação. Muitas pessoas elas se preocupam em tantas coisas, já preguei isso esses dias atrás. Mas as pessoas elas se esquecem de algo, da salvação. Eu não quero estar falando em salvação nessa noite, mas o propósito maior de Deus para mim, para você e para qualquer ser humano nessa terra é a salvação. Teve um homem que ele não tinha nada a ver com a pregação, mas ele preparou todo um celeiro. Ele tinha lá uns celeiros, ele quebrou tudo, mandou fazer maior. Colheu muitos alimentos, encheu ali aquele celeiro de alimentos, colocou uma cadeira, quem sabe, ali na frente e falou para ele mesmo, regozija-te, ó minha alma, tem bens agora para toda a tua vida, para toda a vida você tem bens. E Deus falou para ele assim: louco, ainda hoje pedirão a tua alma, e o que você vai fazer com tudo isso? Porque o propósito dele não era ter aquele celeiro cheio, não era ter aqueles bens todos para as coisas do Senhor, mas para regozijar a sua própria alma. Tem pessoas que ela faz algo, mas aquilo ali é só para trazer prazer para a alma dela. Sabe, tem pessoas que compram objetos, compram coisas, não é? Como eu vi uma vez o Michael Jackson, saiu as compras, ele passava, quanto que é esse vaso? Ele, $5.000, compro. E esse aqui, não sei quantos $1.000, compro. Ele não sabia nem o que ia fazer, nem para onde ia usar, nem onde ia colocar. Quem sabe nunca nem ia ver na vida dele, só ia ver naquele momento. Mas ele tinha aquilo no coração, sem propósito nenhum. E Deus, Ele é um Deus de propósito. Por isso, aquele povo, esse povo que eu estou falando aqui, o povo de Israel, como eles não entendiam o propósito que Deus tinha na vida deles, que era levar eles numa terra que emana leite e mel, como fala a palavra do Senhor, uma terra boa. Eles viviam fazendo o quê? Viviam reclamando. A vida deles era só reclamar. Por quê? Porque eles não entendiam o propósito que Deus tinha na vida dele. Deus dava maná para eles, eles reclamavam do maná. Eu não quero esse maná. Deus mandava carne para eles, eu não quero essa carne. Deus tirava água da rocha, eu não quero essa água. Sabe, tudo eles reclamavam. E sabe o que é reclamação? Murmuração. Sabe o que é murmuração? É louvor para o diabo. Quando a pessoa está murmurando, reclamando, só reclama, só murmura, ela está louvando para o diabo. O diabo está lá assim, louva mais, glória a Deus, reclama mesmo, murmura mesmo, sabe, vai fazendo isso mesmo. E aquele povo estava fazendo isso. Aquele povo estava sendo cuidado por Deus, guardado por Deus, só que eles não entendiam o propósito. Então, irmãos, quem não entende o propósito que Deus tem para a vida, ele faz o quê? Ele dá legalidade para o diabo. E o diabo consegue atrasar toda a trajetória do povo. Olha o povo aqui. Eles vão atravessar o deserto por causa da legalidade que eles dão para o diabo, por causa dessa situação de não entender o propósito. Eles ficam 40 anos passeando pelo deserto. Perderam 40 anos da vida dentro do deserto. Irmãos, por isso que no versículo 14, que eu li aqui, no capítulo 14, verso 14, Deus ele fala para eles assim, deixa eu ler mais uma vez: o Senhor lutará por vocês, tão somente vos calareis. Era para ficar calado, não falar mais nada? Não, era para parar de murmurar. É para parar de reclamar. Moisés está falando assim, o Deus vai pelejar por vocês, Deus vai cuidar de vocês. A única atitude que vocês têm que ter é parar de reclamar. Olha para o seu irmão do lado assim e fala assim: irmão, para de reclamar. Para, irmão, para de reclamar. Às vezes nós reclamamos por tudo. Deus dá as coisas para nós, Deus nos abençoa, Deus cuida de nós, e nós estamos de que maneira? Reclamando. Nós olhamos e reclamamos. Então, irmãos, Deus aí falou: vou pelejar por vocês, mas vocês têm que se calar, vocês têm que parar de reclamar.
Então, irmãos, enquanto eu não entendo o propósito do Senhor, a melhor coisa que eu tenho que fazer, enquanto eu não estou entendendo, estou passando por uma luta, estou passando por uma dificuldade, estou passando por um problema e não estou conseguindo entender por quê. Como falaram aqui, o vale dos ossos secos. Por que será que eu estou passando por esse vale de ossos secos? Eu não estou entendendo o propósito de Deus aqui. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar calado. Parar de reclamar. Lá em Lamentações 3:26 fala assim: bom é guardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Eu aguardo a salvação do Senhor, eu aguardo a bênção do Senhor, mas eu aguardo em silêncio, sem ficar reclamando, sem ficar murmurando. A pessoa murmura o tempo todo, reclama o tempo todo. Por quê? Porque ela não entende o propósito maior. E o propósito maior é um dia nós sermos salvos. Deus ele me ensinou desse propósito de uma maneira bem simples. Ele me mostra todo dia. Eu andando na rua, onde eu vou, qualquer lugar que eu viajo, qualquer cidade que eu chego, qualquer lugar que eu vou, eu fico olhando o tanto de pessoas que tem. É gente até você não querer mais. Muita gente. E o Espírito Santo fala assim para mim: você é só mais um no meio dessa multidão. E nós achamos que nós somos, muitas vezes, o um no meio da multidão. Eu sou o centro de tudo. Eu sou isso, eu sou aquilo. E Deus sempre fala isso para mim: você é simplesmente mais um no meio da multidão. Somos só mais um. E quando nós entendemos o propósito que Deus tem, porque nós somos somente mais um, mas quando nós entendemos o propósito de Deus na nossa vida, nós nos tornamos um para Deus, porque nós entendemos o propósito que Ele tem para nós. Então, quando nós entendemos o propósito, o que acontece? Quando eu entendo o propósito de Deus, a minha vida ela começa a ser abençoada em meio às dificuldades. Por quê? Eu estou entendendo o propósito de Deus. Então estou passando problema, estou passando dificuldade, eu continuo glorificando e abençoando o nome do Senhor. Então o que acontece? Eu entendi o propósito, então eu estou no meio da dificuldade e a minha vida é abençoada. Passo problema, passo dificuldade, passo isso, passo aquilo, mas a minha vida é abençoada. Eu tenho prazer em viver, eu tenho alegria em viver, por mais problemas que eu tenha e por mais dificuldades que eu tenho. Por quê? Porque eu entendi o propósito. Porque eu sei que as promessas do Senhor não falharão. Por mais que eu passe dificuldade, por mais que eu passe problemas, as promessas do Senhor não vão falhar nas nossas vidas. Você pode ter certeza disso. Então, irmãos, nessa noite, eu faço uma pergunta para você. Será que você sabe qual que é o propósito que Deus tem na sua vida? Deus tem um propósito. Deus tem um propósito em tudo que Ele te dá, em todas as portas que Ele quer abrir, em tudo que Ele quer fazer. Deus ele tem um propósito. E nós temos que entender isso. Esse povo aqui demorou muito para entender o propósito de Deus e para aceitar o propósito de Deus. Então, eu quero nessa noite trazer isso para nós. Aprender com Moisés e aprender com o povo de Israel a aceitar e a entender o propósito de Deus. Muitas vezes nós não queremos aceitar o propósito de Deus e não queremos entender o propósito de Deus. E o propósito de Deus, ele vai muito mais além daquilo que nós imaginamos. E esse homem aqui, Moisés, nós estamos falando sobre ele aqui, desde o nascimento dele, Deus já tinha um propósito. Moisés nasceu em meio de um problema muito grande, que nenhuma criança iria querer nascer. Moisés nasceu e tinha um decreto quando ele nasceu que toda criança que nascesse do sexo masculino era para matar. As parteiras tinham uma ordem: que se estiver nascendo, já mata. Mata essa criança, que vai nascer, esses meninos que vão nascer, mata. E muitos foram mortos. E Deus, ele tinha um propósito na vida de Moisés. Deus guardou Moisés, irmãos. Porque Deus já tinha um propósito na vida de Moisés. Todos estavam morrendo e Moisés foi guardado pelo Senhor, né? Moisés, ele foi cuidado pelo Senhor desde o nascimento. Porque quando Deus tem um propósito, irmãos, Deus ele faz do jeito dele. E quando eu sei que Deus tem um propósito, eu deixo Deus fazer. Deus faz da maneira dele e é muito melhor. Mas Moisés,
ele teve que fazer o quê? Ele precisou aprender na vida dele que Deus tinha um propósito. E muitas vezes nós precisamos disso também. Nós precisamos aprender nas nossas vidas que Deus tem um propósito. E Deus, ele tem um propósito. E primeiramente, para Deus cumprir o propósito na vida de Moisés, ele teve que passar por duas escolas. Para Deus, ele passou pela escola do palácio e passou pela escola do deserto. Olha que coisa, Deus tinha um propósito na vida dele, só que ele tinha que passar aqui por algumas escolas. Vou colocar duas aqui, pelo palácio e pelo deserto. E na escola do palácio, o que aconteceu? Moisés, como ele foi, era decretado que todas as crianças fossem mortas. A mãe dele foi, não tinha jeito, até uma certa idade ela cuidou daquele menino. E aquele menino, de repente, ele começou a chorar. E ela falou, olha, logo logo vão vir aqui e vão matar o menino. O que ela faz? Ela fez um cestinho, betumou aquele cestinho, colocou Moisés dentro daquele cestinho, foi lá no rio Nilo e deixou Moisés ir pelo rio. Que mãe desnaturada, ela não tinha outra opção, ela tinha que livrar a vida daquele menino. E aí Deus já tinha um propósito. Quem estava lá tomando banho na beira do rio? A princesa, a filha de Faraó. E quando viram aquele cestinho, pegaram aquele cestinho, e ela viu aquele cestinho, porque o menino atirou, se encantou pela criança. Não sei se ela não poderia ter filhos, se ela poderia ter filhos, mas ela se encantou pela criança. E quando ela se encanta pela criança, ela fala, deixa ele, leva ele para o palácio, porque eu vou cuidar desse menino. Não vou chegar em detalhes da mãe, de nada, mas porque meu foco é outro. E Moisés, ele foi. E lá no palácio, irmãos, os primeiros 40 anos da vida de Moisés, ele foi trabalhado dentro daquele palácio para cuidar de um povo, para reinar sobre um povo. Porque Moisés, ele ia reinar sobre o povo do Egito. Ele foi treinado para reinar sobre um povo. Irmãos, muitas vezes nós não entendemos. Deus tinha um propósito para Moisés. Deus ia levar Moisés para tirar o povo do Egito. Deus ia levar Moisés para liberar aquele povo. Deus ia usar Moisés para fazer as leis. E Moisés precisava de estudo. E se ele ficasse morando com os pais, ele não ia ter essa condição de estudar. Ele precisava, o único lugar que tinha estudo naquele tempo era dentro do palácio de Faraó. E Deus faz o que, irmãos? Deus coloca Moisés dentro do palácio de Faraó. E Moisés ficou lá durante 40 anos. E muitas vezes, quem sabe, ele não entendeu o propósito de Deus. Deus tinha esse propósito, você vai estudar, você vai aprender, porque eu vou usar você para libertar meu povo. Eu vou usar você para fazer leis para o meu povo. Eu vou te usar para escrever as tábuas ali. Eu vou escrever 10 mandamentos. E dos 10 mandamentos que eu vou te dar, Moisés, você vai destrinchar. E dele vai sair muitas leis. Porque você vai estudar para isso. Então, irmãos, muitas vezes nós entendemos o propósito de Deus. Moisés não estava entendendo. E nós também, assim como Moisés passou pela escola do palácio, nós também temos essa oportunidade. Você está aqui nessa noite, eu estou aqui nessa noite, para nós aprendermos mais acerca de Deus, para nós aprendermos das coisas de Deus. Então Deus, Ele nos dá essa oportunidade, nos ensina a palavra dEle, Deus nos abençoa, tirou Moisés ali do cativeiro, que ele estava dentro daquele cestinho, com uma sentença de morte, levou para dentro do palácio. Lá no palácio ele aprendeu as leis, ele aprendeu a ler, lá no palácio ele comia a melhor comida, lá no palácio ele se tornou uma pessoa rica. E Deus, Ele dá essa oportunidade para mim e para você. Deus me tira lá do cativeiro. Deus me tirou lá do cativeiro. Deus me tirou lá do meio do lixo. E de onde eu estou hoje? Estou aqui trazendo a mensagem para vocês. Porque Deus não me tirou de lá, do mundo que eu vivia, simplesmente para me tirar. Deus já tinha um propósito. Deus olhou e falou, eu vou tirar ele daí e vou usar a vida dele. E Deus tem um propósito na sua vida. Deus quer te tirar do cativeiro e tirou e te colocou aqui. E aqui você aprende a palavra. Deus se prospera, Deus te abençoa. Então muitas vezes nós vamos passar por essa escola.
E Deus, Ele quer fazer o quê? Ele quer que nós aprendamos tudo isso aqui. Ele quer nos abençoar, para depois nós usarmos tudo isso para a honra, para a glória e para o louvor do nome dEle. É para isso. Então, quando nós começamos a entender o propósito que Deus tem para nossas vidas, nós vamos olhando tudo de uma maneira diferente. E ele estava ali, Moisés, dentro daquele palácio, aprendendo o que Deus tinha para ele. E teve uma outra pessoa na Bíblia, que ele teve sonhos também, que é José do Egito. Ele tinha sonhos, e Deus tinha um propósito maior que ele. Ele teve um sonho, onde mostrava para ele que ele ia ser maior do que os irmãos, maior do que o pai, do que a mãe. E de repente no coração dele criou algo. Olha, eu vou ser maior que meu pai, eu vou ser maior que a minha mãe. Então quem sabe, o que ele tinha no coração dele, queria ser maior. Deus tinha um propósito para ele. Olha, você não vai ser simplesmente maior do que seu pai, maior do que sua mãe, maior do que seus irmãos. Você vai ser o maior lá no Egito. Você vai ser o maior conhecido na terra em todos os tempos ali, porque ninguém vai ter comida e você vai ter comida em suas mãos. Então, irmãos, e naquele momento ele entendeu algo. Queria ser o maior ali para poder abençoar. E o que ele faz, José? Ele, no tempo das vacas gordas, ele reservou para o tempo das vacas magras. Então Deus também ele fala para nós isso. Olha, você vai passar pelo palácio, pela escola do palácio, você vai aprender, você vai ser abençoado. Se você entender o propósito, eu vou colocar grandes coisas em suas mãos, porque você vai usar nesse tempo que você está aprendendo, para depois você usar tudo isso quando vier o problema, o tempo das vacas magras. Quando vier os problemas, as dificuldades, vacas magras, eu falo, não estou falando de dinheiro, não estou falando nada de material. Você vai aprender aqui com Deus, para quando vier os problemas na sua vida, vier as dificuldades, você saber como lidar com o problema, saber como lidar com dificuldades. O tempo da vaca magra é essa. Quando vem o primeiro problema, a primeira dificuldade, a pessoa não se preparou, o que acontece? Ela já joga tudo fora. Não! Você vai passar pelo palácio para aprender. E Moisés passou pelo palácio para isso, para que ele aprendesse. Ele achava que estava só ali. Dei sorte. Sou um dos meninos que não morreu. Dei sorte que a filha de Faraó me viu. Não. Deus tinha um propósito. Às vezes nós achamos que é sorte, irmãos. Que alguém foi com a nossa cara. Que uma porta foi aberta. Achei a mina de ouro. Achei isso, achei aquilo. Deus fala, não é nada disso. São propósitos meus para ver a sua vida. Eu tenho propósito em tudo isso. E Deus ele tem propósito, irmãos, para nossas vidas. Uma outra escola que Moisés teve que passar foi a escola do deserto. Por quê? Moisés, quando ele está com aproximadamente 40 anos de idade, ele soube de onde ele vinha, quais as origens eram as dele, e ele sabia que era um hebreu, e de repente ele viu o quê? Ele viu um egípcio judiando de um hebreu, e ele não gostou daquilo. Ele tomou uma atitude que não deveria, e acabou matando aquele egípcio, escondendo aquele egípcio. Por isso ele teve que fugir, irmãos, e ele teve que ir embora para o deserto de Midian. Imagina, 40 anos no palácio, com tudo do bom e do melhor, agora ele vai ter que fugir. Só que Deus, quem sabe para Moisés, poxa vida, perdi tudo, agora estou aqui no meio do deserto. Por que Deus permitiu isso? Sabe por quê, irmãos? Porque Deus tinha um propósito com Moisés no meio do deserto. Deus sempre tem propósitos, porque Deus é um Deus de propósitos. Então, quem sabe você está aqui nessa noite, eu não sei. Eu estou passando pela escola do palácio. Estou aprendendo, está tudo bem na minha vida, está tudo certo. Então, glória a Deus por isso. Mas nós podemos também passar pela escola do deserto. E não é porque eu estou passando na escola do deserto, quem sabe você nessa noite está aqui e fala assim, eu estou passando pela escola do deserto. Mas não é porque Deus esqueceu de você, é porque Deus tem um propósito. Que quando nós passamos pelo deserto, Deus tem um propósito. E de repente ali no deserto, o que acontece? Lá em Midian, Moisés ele teve que sair da zona de conforto, estava tudo bem para ele.
Estava tudo bem lá no palácio, tudo certinho, comida na hora certa, comida da melhor que tinha, né? Tinha, quem sabe, a camareira para arrumar a cama dele, tinha quem lavava as roupas dele, tem que tinha cuidado de tudo, cuidava de tudo que ele tinha, mas de repente ele vai para o deserto, sai da zona de conforto. E lá no deserto ele teve que aprender muitas coisas, irmãos. Lá no deserto, primeiramente ele teve que aprender a suportar aquele calor intenso. Você está aqui no deserto do calor hoje, né, irmão? Está calor, mas Deus sabe de tudo. E ele teve que aprender a passar pelo calor do deserto. E ele teve que aprender também a passar pelo frio do deserto. Deus tinha algo com ele no deserto. Deus tinha algo com ele lá no palácio. Você vai aprender a estudar. Você vai aprender o código Morabe que tinha. O Morabe tinha várias coisas para ele aprender. Ele aprendeu tudo. Se aprendeu. Agora você vai para o deserto. O que você tem que aprender? Você vai ter que aprender a suportar o calor do deserto. Você vai aprender a suportar o frio do deserto. Ele teve que ir lá no deserto, irmãos, acostumar com os alimentos do deserto. Estava tão acostumado lá no palácio, com comida boa. Aí lá no deserto ele teve que aprender, quem sabe comer gafanhoto, quem sabe tomar um melzinho quando achava. Teve que aprender. Ele foi lá para aprender algo lá no deserto, porque Deus tinha um propósito na vida dele. Então, ele foi para o deserto e aprendeu a aproveitar aquela água escassa. Lá, quem sabe, lá no palácio de Faraó, era água para todo lado. E lá no deserto não tinha água, ele teve que aprender a lidar com um pouco de água. Ele estava acostumado com muita água. Ele teve que aprender a lidar com a água escassa. Lá no deserto, irmãos, vocês acham que Moisés tinha aprendido a cuidar de rebanho lá no palácio? O filho da filha de Faraó. Ele sabia muito bem que era picanha, isso ele sabia, né? Que era picanha, maminho, sabia o que era um cordeiro assado, tudo isso ele sabia, mas ele não sabia cuidar de nada disso. E Deus falou: olha, eu vou levar você para o deserto, que lá você vai aprender a cuidar do gado, você vai aprender a cuidar do rebanho. Porque depois, Moisés, ele não sabia, ele estava lá cuidando de tudo. Deus estava falando: sabe o que é? Eu vou usar você para guiar as minhas ovelhas pelo deserto. Então você vai ter que aprender. Você não tem como aprender lá, você vai ter que aprender antes. Às vezes nós não entendemos. Deus, ele nos faz passar pelas escolas dele para nós aprendermos. Então, Deus, ele permite que nós passemos pela escola do deserto. Para quê? Para nós sermos provados por Deus. Provados e aprovados por Deus. Muitas vezes Deus permite que nós entramos no deserto aqui, na escola do deserto, para quê? Para que nós saiamos da zona do conforto. Nós estamos muitas vezes na zona do conforto, está tudo bem, está tudo zen. Deus fala: olha, preciso que você faça algo, preciso que você aprenda algo. E Deus, ele vai permitir que nós passemos pelo deserto. Porque quando nós passamos pelo deserto, nós aprendemos a valorizar. Às vezes nós não valorizamos aquilo que nós temos, não valorizamos aquilo que Deus nos dá. Só vamos dar valor quando nós passamos por um deserto. A pessoa nunca nem notou a torneira, ela começa a notar a torneira. Nossa, sai água da torneira. De onde vem? Vem lá da Sabesp. E quanto custa? Nossa, tudo isso? Eu nem sabia. Por quê? Porque muitas vezes ela não sabia e nem valorizava, porque ela não sabia. Quando ela começa a passar pelo deserto, ela começa a valorizar as coisas. E Deus, ele permite que nós passemos pelo deserto, a escola do deserto, para quê? Para nós valorizarmos. E eu não sei, irmãos, em que escola que você está. Se é na escola do palácio ou se é na escola do deserto. Mas eu quero falar para você: Deus está preparando algo e um propósito especial para a sua vida. Seja qual for. Se você entender, mas é necessário, é isso que eu vou falar agora, entendermos. Irmãos, eu posso passar pela escola do deserto ou pela escola do palácio. E é inevitável, sabia disso? Que é inevitável eu não passar por uma dessas escolas, eu vou ter que passar.
E passar, eu vou passar. Mas é inevitável eu ter que passar por essas escolas. Vou ter que passar. Mas entender é uma opção. Às vezes nós passamos por problemas, por dificuldades, e vão ser problemas inevitáveis de eu e você passarmos. Mas entender esse problema vai ser uma opção. Eu vou optar entender ou não. Tem pessoa que vai morrer velho e não vai entender. Por quê? Porque ele optou por não entender. Olha, Deus permite que eu estou passando por essa situação. Deus, é inevitável passar por essa situação, tanto do palácio como do deserto, mas eu não quero entender. Entender é uma opção, tá, irmãos? Olhar e entender o que estou passando. Às vezes nós passamos coisas nas nossas vidas. Ah, eu não quero saber. Já viu essas pessoas? Você conhece alguém assim? Eu não quero saber. A mãozinha, não quero saber. Sempre assim, não é? Por quê? Porque essa pessoa optou por não entender. Porque se ela parar para entender, ela vai olhar assim, que ela acha que está todo mundo errado. Só que muitas vezes ela não quer entender que muitas vezes o erro está nela. Ela praticou erros e levou àquela situação. E ela fala assim, eu não quero entender. Simplesmente não quero entender. E nós temos que aprender isso. Estou passando por essa situação aqui, estou passando por essa aqui, e eu preciso optar por entender. Você não precisa não, irmãos, é só um conselho meu. Nós precisamos olhar e falar assim, é inevitável passar por essa situação. Mas eu posso evitar não querer entender o porquê. Então muitas vezes nós temos que aprender isso. E Moisés, o que ele faz? Com 80 anos, Moisés, ele é chamado por Deus. Moisés está passando, ele olhou e viu uma sarça. Eu não vou contar, vou ler tudo aqui, que eu creio que a maioria sabe da história que eu estou contando. Ele vê uma sarça pegando fogo, e aquela sarça não apaga, e ele vai até aquela sarça ali, e o que acontece naquela sarça? Deus fala para ele, fala, tira as sandálias dos teus pés, que o lugar que você vai entrar aqui é um lugar santo. E Deus, ele fala para ele, ó Moisés, eu tenho um chamado para você. Tem um povo lá, aquele povo que ficou no Egito, que você matou por um homem em favor daquele povo, que é o teu povo, precisa de ajuda. E eu escolhi você para ir resgatar aquele povo. Irmãos, foi nesse momento que caiu a ficha de Moisés. E ele entendeu, ele parou, falou, é por isso que Deus permitiu que eu ficasse 40 anos no palácio. É por isso que Deus permitiu que eu esteja aqui no deserto. Porque Deus, ele tem um propósito. E ele relutou, irmãos. A palavra fala que ele relutou. Ele não quis entender. Ele entendeu, mas ele quis fazer que não estava entendendo. Está entendendo? Tem pessoas que entendem, mas elas começam a fazer de conta que não estão entendendo. É assim que funciona. Tem pessoas que estão entendendo tudo, mas elas fazem de conta que não estão entendendo. E Moisés fez isso. Ah, Senhor, não estou entendendo muito bem o que o Senhor quer que eu faça. Eu não sei falar bem. Eu sou meio pesado de palavras. O Senhor fala, não, Moisés, pode deixar comigo. Eu vou dar um jeitinho. Já que você não está querendo entender, eu dou um jeitinho. Eu vou mandar o seu irmão ser o seu porta-voz. E foi colocando ele numa encruzilhada e não teve jeito, irmãos. E Deus falou para ele, e você vai, porque eu sou com você. E ele começou a dar desculpas, mas eu vou lá, Senhor, eu vou falar o que lá para Faraó, com que poder que eu vou, eu não tenho nada, sou simplesmente uma pessoa aqui no deserto. Deus falou para ele assim, joga a sua vara no chão. Ele jogou, aí virou uma cobra. Aí Deus falou, pega a cobra. Aí ele pegou, voltou a ser uma vara de novo. Aí Deus falou para ele assim, coloca a sua mão dentro do peito. Ele colocou, Deus falou, tira. Ele tirou, a mão estava toda leprosa. Aí Deus falou, coloca a mão de novo. Ele colocou, a mão estava curada. Deus falou, você pode ir, porque eu vou ser com você. Eu vou cuidar de você. Irmãos, Deus, Ele nos dá sinais, porque Ele é poderoso. E se Deus tem um propósito na minha vida,
e tem um propósito na sua vida, e você entende o propósito de Deus, não sou eu que vou cumprir o propósito, quem vai cumprir o propósito é Deus. Eu simplesmente vou lá. E ele foi. A Bíblia fala que ele foi, voltou lá para o palácio, chegou lá, o faraó falou que não ia tirar ninguém, e ele começa a falar, então já que não vai tirar, o que eu faço, Deus? Deus falou, olha, fala para ele que eu vou rogar pragas aí no povo. E faraó com o coração duro, e Deus, ele começou a mandar pragas. E em todo o tempo, meu irmão, Deus mandou praga no Egito. Só que o povo hebreu que estava no Egito, nenhuma praga chegou na vida deles. Sabe por quê? Porque Deus tinha um propósito com aquele povo. Então, quando nós entendemos que Deus tem um propósito, pode acontecer o que for, que não vai vir na minha casa, que não vai vir na minha vida. Por quê? Porque Deus tem um propósito. E Deus mandou lá chuva de granizo, destruiu todas as casas, a maioria das casas dos egípcios, mas as casas dos hebreus não aconteceu. Imagina isso, irmãos. A casa do lado aqui, não acontecia nada, e na outra casa quebrava tudo. Por quê? Porque Deus estava cuidando daquele povo, Deus estava guardando aquele povo tinha um propósito. Depois Deus mandou o gafanhoto, disse que o gafanhoto comeu toda a plantação dos egípcios, mas não comeu a plantação dos hebreus, porque Deus colocou uma plaquinha, que os gafanhotos eram todos fitness, né? E Deus, ele colocou uma plaquinha, comida gordurosa. Aí ele falou, não posso comer. Comeu aqui não, na outra era tudo comida magrinha. Comeram tudo, porque Deus dá um jeito. E não comeram nada, irmãos, ali do povo hebreu. E quando eles saíram do Egito, tudo aquilo que eles tinham, eles levaram com eles. Eles levaram gado. E também teve uma praga dos gados, e Deus mandou falar, olha, avisa aí, tira o gado aí. Guarda o gado aí. Moisés falou, Deus está mandando avisar vocês, tira o gado, guarda eles que vai vir chuva aí, vai matar todo esse gado. Os egípcios que não acreditaram em Deus, sabe aquelas pessoas que não acreditam em Deus? Não vai acontecer nada não. Eles não guardaram o gado, sabe o que aconteceu? Morreu tudo. Só sobrou o gado dos hebreus e dos egípcios que creram na palavra do Senhor. Eu posso não ser crente, eu posso não frequentar a igreja, mas eu tenho que entender que a palavra de Deus, ela não é só para quem é crente. A palavra de Deus é para quem é crente e para quem não é crente. A palavra de Deus, quando ela vem mesmo. E Deus falou, olha, tira o gado daí. E quem não guardou o gado, os egípcios que guardaram os gados, colocou o gado guardadinho, não aconteceu nada. Aí você é só ler a história que você vai entender tudo que eu estou falando. E quando eles saíram do Egito, eles saíram com o gado, eles saíram com tudo aquilo que Deus tinha para a vida deles. Irmãos, e não tem como uma pessoa fugir do propósito de Deus e ser feliz. Sabe? Há pessoas que falam, não, eu não quero o propósito de Deus na minha vida. Eu vou levar a minha vida do meu jeito. Não tem como. Sabe por quê, irmãos? Quando Deus, ele cumpre o propósito dele nas nossas vidas, quando nós entendemos, ele faz maravilhas em nossas vidas. Ele nos livra do mal, ele nos livra dos problemas. E quando nós entendemos o propósito de Deus, ele nos conduz para os palácios. Pode ter certeza disso. Quando eu falo de palácio aqui, é que Deus, ele vai cuidar de nós para que nada falte em nossas vidas. Em determinado momento da vida de Moisés, ele estava ali ameaçado de morte, uma criança sem futuro, sem nada. E Deus fez o que? Deus tinha um propósito. Deus levou ele para dentro do palácio. Então, Deus, ele usa o que ele quiser, irmãos, para cumprir o propósito dele em nossas vidas. Para Moisés, Deus usou uma sarça para falar com ele ali, sabe, meus irmãos? Então, Deus, ele usou. Às vezes você fala, mas eu estou aqui no meu deserto. Deus, ele pega uma sarça, mano, que não tem valor nenhum, e dela ele fala comigo, ele fala com você. Deus também usou situações poderosas
para cumprir o propósito. Ele foi lá e praga disso, praga daquilo, praga de rã, praga de mosca, praga do sangue, praga de granizo, praga de tumores. Ele foi porque Deus usa o que Ele quiser para que o propósito dele seja cumprido na nossa vida. Irmãos, e muitas vezes, né, Deus faz tudo isso para mostrar que Ele tem um propósito em nossas vidas. E não sei se você já entendeu o propósito de Deus para a sua vida. Peça para Ele, fala: Senhor Deus, mostra qual é o propósito que o Senhor tem para a minha vida. E deixa Deus, Ele te mostrar, falar com você e fazer a vontade dEle. Então não adianta nada, como eu falei, eu saber que Deus tem um propósito, né? E não querer entender, não ter essa opção de entender o propósito de Deus. Às vezes nós não entendemos. E para cada um, Deus tem um propósito. Para cada um, Deus tem um chamado. E Deus, quando Ele chama, Ele cuida. Deus, quando Ele chama, Ele mantém. Deus, quando Ele chama, Ele abençoa. Então Deus, Ele tem um propósito. Então ninguém vive uma vida, irmão, sem propósito. Pensa a pessoa que acorda de manhã. Já viu uma pessoa que acorda de manhã? Eu sei, porque aconteceu comigo na minha vida um dia. Sabe? Eu acordava de manhã e fiquei sem propósito. Quando eu fui chamado para fazer a obra do Senhor. Eu acordava de manhã, eu me achava um vagabundo. Eu me achava porque estava acostumado a carregar caixa nas costas. Estava acostumado a encher, subir em cima de caminhão, descer de caminhão, põe caixa, tira a caixa, monta a banca, desmonta a banca. Aí de repente eu falei: que o propósito do Senhor é eu ler? Várias vezes eu acordei de manhã, e falei: mas é isso que eu tenho que fazer, ler. Tem que ler, ora. Agora você tem tempo. Eu falei: meu Deus, o que está acontecendo comigo? E acordava sem perspectiva, porque eu não estava entendendo ainda qual que era o propósito de Deus. Sabe? O propósito de Deus não era permitir simplesmente que a minha hérnia que eu tinha operado não inflamasse. Não, Deus tinha algo para fazer através da minha vida e na minha vida. Então, Deus, Ele tem um propósito. Quando eu começo a entender o propósito de Deus, eu acordo pela manhã e tem um propósito. Já viu pessoas, isso que eu estou falando, pessoas que acordam pela manhã e não tem nada de propósito. Às vezes eu converso com a pastora Sônia, é tanta coisa. Fico olhando para ela assim e falo: meu Deus, que bom que é tanta coisa. Que não dá nem tempo de pensar nos problemas, não dá nem tempo de pensar nas dificuldades. Por quê? Porque é tanta coisa para fazer. E viver sem um propósito deve ser a coisa mais horrível na vida de uma pessoa. Porque ela acorda de manhã e ela não tem nada para fazer. Aí tem um carinha, né, chamado diabinho. Já que você não tem nada que fazer, eu vou arrumar o que você fazer. E quando o diabo arruma trabalho para nós, sabe qual que é o trabalho que o diabo arruma para mim, para você? Atormentar a vida de quem está quieto. Sabia disso? Porque eu não tenho nada para fazer, não tenho propósito nenhum, não estou entendendo o propósito de Deus, e o diabo fala: eu preciso dar um jeitinho, vou ajudar. E quando o diabo vem ajudar o propósito, irmãos, é isso, é para atrapalhar, é para bagunçar. Então, nós temos que entender isso. Eu vou passar pelo palácio, eu vou passar muitas vezes pelo deserto, mas eu tenho que entender que aceitar o propósito de Deus é uma opção. E um dia eu optei, eu vou aceitar o propósito de Deus para minha vida. Se é esse o propósito que Deus tem, sabe? Foi muito difícil para mim, mas eu aceitei. E quero falar para você, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Se tem algo que eu não me arrependo, é de ter aceitado o propósito. Então, irmãos, não há como fugir do propósito de Deus. Eu posso até não querer cumprir, mas a minha vida vai ser uma vida sem propósito. E a pior coisa que tem é uma vida sem propósito. Então, e como que eu faço para aceitar o propósito de Deus? Depois que Moisés entendeu, primeiro eu tenho que entender. Eu tenho que entender que Deus tem um propósito. Quem entende aqui que Deus tem um propósito? Quem entende que não está aqui à toa?
Quem entende que você veio aqui, não é porque alguém te chamou, não é porque alguém te convidou, é porque tem algo na sua vida que você falou assim, ó, eu preciso mudar isso, eu preciso de algo, e Deus tem um propósito. Então, primeiramente, nós temos que entender que Deus tem um propósito. E Moisés entendeu, ele relutou, ele falou que não sabia falar, aí Deus deu um jeito, e aí ele entendeu que Deus tinha um propósito. E ele aceitou o propósito. Nós temos que entender isso. Primeiro eu tenho que entender, depois eu tenho que aceitar. E quando eu aceito o propósito de Deus, Deus começa a mudar a minha vida. O que aconteceu com Moisés? Quando ele entendeu e aceitou o propósito de Deus, ele deixou de ser aquele homem fraco. Eu não posso, eu não consigo, para mim não dá. Ele deixou de ser aquela pessoa, todo mundo é melhor do que eu, sabe? Então, ele começou a olhar para ele de uma maneira diferente, porque agora ele entendeu e aceitou o propósito de Deus. E o que ele fez? Ele fez tudo o que podia fazer. Ele voltou, ele falou, sabe o que ele tinha que fazer, irmãos? Ele tinha que voltar lá para o Egito, enfrentar o faraó. Agora já não era mais o faraó de quando ele saiu. Já faziam 80 anos que ele tinha saído. Já tinha mudado de faraó. Mas lá não prescrevia a sentença. Não é que nem no Brasil, né? Depois de tantos anos prescreve, aí você não deve mais nada. Ele estava lá como assassino ainda. Ele tinha que voltar lá, encarar o faraó, encarar toda aquela situação. E ele foi lá, ele enfrentou tudo aquilo. Foi lá, tirou o povo daquele lugar e começou a conduzir o povo pelo deserto. E como que é que eu faço para aceitar o propósito de Deus? É com muita oração, irmãos. Eu tenho que orar. Falar, Deus, eu vou aceitar o teu propósito na minha vida. Porque muitas vezes, para aceitar o propósito de Deus nas nossas vidas, tem que haver uma mudança em nós mesmos. E tinha que haver uma mudança na vida de Moisés. A vida dele precisava mudar. E muita fé. Eu preciso, para me aceitar o propósito de Deus, eu tenho que ter muita oração e muita fé. Porque o que Moisés fazia? Depois que ele aceitou o propósito de Deus, ele orava a Deus, perguntava a Deus o que ele devia fazer, Deus falava para ele o que ele devia fazer, ele ia, fazia e dava tudo certo, irmãos. Então, nós temos que entender isso. Quando eu entendo o propósito de Deus, aceito o propósito de Deus, Deus ele começa a me abençoar. Deus ele começa, aí vou buscando em Deus. As pessoas fazem as coisas na vida sem perguntarem nada para Deus. Mas Deus ele não fala comigo. Deus fala, irmãos. Pergunta para Deus para você ver se ele não fala. Começa a buscar ao Senhor. Mas não é a pessoa às vezes ela quer, Deus fala comigo. Aí fica meses esperando. Não é isso. Deus, eu preciso de uma resposta. Então eu vou fazer um propósito do Senhor. Eu vou fazer propósito de jejum. Eu vou fazer propósito de oração. Eu vou fazer propósito de acordar tal hora. Ou ir dormir tal hora. E enquanto o Senhor não falar comigo, eu não saio daqui. Enquanto o Senhor não falar comigo o que eu devo fazer, eu não saio daqui. Tem pessoa que não faz isso. É isso que eu tenho que fazer. Eu vou fazer as coisas, eu faço primeiro tudo, para depois ficar perguntando para Deus, por que aconteceu isso? Depois que eu fiz, não, eu tenho que perguntar para Deus, Senhor, devo fazer isso? Devo agir assim? Devo ir? Devo não ir? Irmãos, eu estou na frente de uma interrogação. É tão grande essa interrogação, eu fico olhando para ela, aí eu tento sair do lado assim, ela continua sendo uma interrogação. Eu vou atrás dela, ela continua sendo uma interrogação. Eu vou para o outro lado, ela continua sendo uma interrogação. Eu volto na frente, ela continua sendo uma interrogação. E eu estou orando a Deus, Senhor, me fala o que eu tenho que fazer. Porque eu não quero tirar essa interrogação, mas eu quero que o Senhor tire essa interrogação. Então nós temos que entender isso, irmãos. Eu tenho que aceitar o propósito de Deus. E quando Moisés entendeu e aceitou o propósito de Deus, Deus começou a trabalhar na vida de Moisés. Moisés vai tirar aquele povo do Egito. E o que Deus faz? Deus coloca na vida de Moisés uma nuvem e uma coluna de fogo.
Olha que coisa. E aquele povo começa a chegar onde nós chegamos aqui. O povo encurralado, o povo na frente de um mar, sem saber o que fazer. Só que aqui Moisés já sabia o propósito que Deus tinha para a vida dele. Moisés já tinha passado 40 anos no palácio. Moisés já tinha passado 40 anos no deserto. Moisés já tinha visto o poder de Deus. Que às vezes nós achamos que o poder de Deus nós vamos ver na hora que nós estamos no palácio. Muitas vezes nós vamos ver o poder de Deus na hora que nós estamos no meio do deserto. Pode ver. Vê que história que conta nesses 40 anos de poder de Deus na vida de Moisés no palácio. O poder foi esse: tirar ele das águas do Nilo, colocar ele lá na vida da filha de Faraó, ele estudar. Quando ele sai, que ele descobre que ele é do povo hebreu, que ele tem um contato com Deus, que ele fica sabendo do chamado de Deus, ele começa a caminhar com Deus e Deus começa a fazer milagres nele e através dele. Todos os milagres que Deus fez, todas as pragas que Deus fez, tudo que Deus fez, foi tudo através de Moisés. Então, e Deus, ele começou a trabalhar. Aí Moisés falou para Deus: o que eu faço? Ele falou assim, olha o que ele falou para Moisés: estenda a tua vara. Deus não podia ter falado assim: Moisés, vou abrir o mar para você. Não, estenda a tua vara. E ele estendeu a vara e o mar se abriu. E Deus colocou uma coluna de fogo e uma nuvem. E de repente Moisés está indo para o meio daquele mar. E quem vem atrás dele? Faraó. Irmãos, e naquele momento, ele achando que agora vão vir para cima de nós, agora vão nos pegar, Deus colocou aquela nuvem e trouxe uma escuridão na vida de Faraó e de seus cavaleiros. Irmãos, Moisés, ele entendeu aqui o propósito de Deus. Ele entendeu o que Deus queria fazer com a vida dele. E Deus, ele quer fazer isso com a minha e com a tua vida, se você entender o propósito de Deus. Deus, ele quer que você simplesmente levante tua mão para orar e o mar que está à tua frente seja aberto. Deus, ele quer simplesmente que você entenda que você, buscando o propósito dele, você vai levantar tuas mãos e o inimigo que está vindo atrás de você vai ficar numa tremenda escuridão, que Deus vai colocar a nuvem dele. Ele não vai poder te enxergar e chegar perto de você. E Deus também, ele preparou Moisés para enfrentar tudo, sabe, que ele enfrentou. Se ele não tivesse entendido o deserto, se ele não tivesse entendido o palácio, ele não teria forças suficientes para poder entender o que Deus tinha para a vida dele. E ele entendeu, irmãos, que quando Deus fechou o mar, chegou uma hora também, que você vai ler na história, que Deus vai falar para Moisés, na hora que está lá no meião, Deus fala, quase chegando do outro lado, ali do deserto, Deus fala para Moisés: vira para trás, estende tua vara e fecha o mar. Moisés abriu o mar e Moisés fechou o mar. E Deus fechou para quê? Para ele nunca mais voltar para lá. E Deus, muitas vezes, ele quer que nós entendamos o propósito, porque o dia que nós entendermos o propósito de Deus, irmãos, nós nunca mais vamos voltar atrás. Nunca mais. Sabe o que é nunca mais? Nunca mais. Vou voltar atrás? Não, eu vou seguir em frente, com problemas e com dificuldades. E Moisés foi. E, irmãos, Deus, ele tem esse propósito na minha vida e na sua. Deus, ele tem esse maior propósito, que você nunca volte atrás. Nunca volte atrás. Porque voltar atrás é uma coisa tão terrível. Voltar atrás, o inimigo faz o que ele quer. O inimigo bagunça toda a vida da pessoa. Eu fiquei conversando dia 6 com uma pessoa, e nós estávamos falando de uma pessoa muito querida, muito amada, que voltou atrás. Voltou às mesmas práticas. Uma pessoa que um dia, assim como Moisés, teve a vara na mão e o cajado na mão, e
eu vi dos meus próprios olhos pessoas serem curadas através da vida dessa pessoa, vidas serem transformadas através da vida dessa pessoa, e ela voltou atrás, ela esqueceu do propósito. Então Deus, ele faz isso, ele fecha para que nós não esqueçamos o propósito que ele tem em nossas vidas. E ele ficou para trás, ficou Faraó, ficou tudo para trás, e Moisés tinha esse propósito de Deus. E quando Moisés começa a caminhar pelo deserto, irmãos, a primeira ação que ele encontra são águas amargas. Eles encontram a Mara, e o povo falando: olha, e agora, águas amargas aqui. Deus fala: olha, joga aqui essa árvore dentro da água. As águas ficaram potáveis, ficaram boas para se beber. Por quê? Porque Deus tinha um propósito. Então, Deus, ele vai saciar a tua sede, se você entender o propósito dele, no meio do deserto. Por mais amarga que seja a situação, Deus vai fazer com que essa situação se torne algo doce na sua vida. Às vezes as pessoas não entendem o propósito de Deus e vivem na amargura, e Deus, ele pode fazer isso. Deus, ele pode pegar qualquer situação amarga da sua vida e transformar ela em doce. Quem tem alguma situação amarga aí na vida, não precisa levantar a mão não. Deus, ele pode transformar essa situação numa situação doce. Entenda o propósito de Deus. Poxa, Senhor, eu estou passando, o Senhor está permitindo eu passar por essa situação? Não, Senhor Deus, qual que é o propósito que o Senhor tem nessa situação? E Deus é poderoso para fazer com que essa situação amarga se torne doce. Deus, lá no deserto, ele caminhando agora no deserto, ele tinha aprendido tudo. Por isso que Moisés, ele não ficava, vamos supor, perdido dentro do deserto. Nada surpreendia Moisés dentro do deserto, porque ele aprendeu a estar no deserto. Nada surpreendia Moisés dentro do deserto, porque ele aprendeu a estar também no palácio. Então nada surpreendia ele. E quando chegou a fome ali, no momento de fome, o povo começou a reclamar, porque eles estavam caminhando. Por que não reclamaram quando chegaram? Porque eles saíram com gado. Eles saíram com animais, e no meio do caminho, no deserto, eles foram abatendo animais, comendo. E chegou um momento que eles falaram: poxa vida, nós estamos quase sem comida. E Deus mandou para eles o maná. E Deus, ele vai mandar o maná para nós no meio do deserto. No meio da fome, do problema, nesses momentos difíceis, Deus, ele vai enviar o maná. E aquele povo chegou um momento, já preguei isso esses dias numa segunda-feira, chegou no momento que aquele povo olhou para o maná: nós não queremos mais isso não, coisa horrível. Deus tinha suprido para eles no deserto, e Deus, ele supre. Deus, ele no deserto, eles chamaram o maná, sabe do que? De pão vil. Não queremos mais esse pão vil aí, esse pão vagabundinho aí, nós queremos coisas melhores. E Deus fez o que? Deus, ele enviou para eles codornizes do céu. Então Deus, ele envia para nós, irmãos, o suprimento. Quando nós entendemos o propósito de Deus, Deus, ele supre. Deus, ele supre tudo que é amargo em nossas vidas. Deus pode transformar em doce. Sabe aquelas pessoas amargas? Se ela entender o propósito de Deus para a vida delas, elas podem se tornar pessoas dóceis, né? Pessoas amáveis. Por quê? Porque ela entendeu o propósito. Ela vai tirar aquilo de dentro dela e vai poder viver uma vida sem amargura. Deus, ele matou a sede. E muitas vezes a sede que Deus quer matar não é simplesmente a sede da água. Ali Moisés tirou a água da rocha. O povo começou a reclamar, Moisés bateu na rocha, saiu água. E hoje nós também temos a água, que é a água da vida, que é Jesus Cristo para nossas vidas. Então Deus, ele pode fazer isso. Se nós entendermos o propósito de Deus para a minha vida, Deus manda para mim e para você a água da vida. Água da vida. Tem muitas pessoas que andam e são como zumbis. Andam, falam, comem, bebem, dormem, mas elas não têm essa vida dentro delas. Tem o que a pastora falou, que Deus falou que ia colocar um espírito, e depois ele ia colocar o que você falou? O espírito dele. E muitas vezes Deus, ele quer colocar dentro de nós o espírito dele. É o espírito da vida. O espírito de vida que traz alegria para nós. Então, irmãos, e diante ali dos inimigos, sabe? Os amalequitas estavam ali,
E os amalequitas entraram em guerra contra aquele povo no deserto. E aquele povo que estava no deserto, que saiu com Moisés, ninguém era guerreiro, não tinha lutador, não tinha nada. Sabe o que eles eram lá no Egito? Escravos. Eles eram escravos, eles não eram soldados. E Deus levou Moisés e falou para Moisés: vai no monte, sobe lá, leva lá com você leva com você Arão e intercede. Então, quando nós entendemos o propósito de Deus, nós olhamos e ele viu uma guerra, ele falou: essa guerra é mais espiritual do que uma guerra física. E ele foi interceder pelo povo ali. E a Bíblia fala que quando as mãos de Moisés ficavam erguidas, o povo ganhava a guerra. Quando as mãos deles ficavam abaixadas, o povo perdia a guerra. Então, Deus, quando nós entendemos o propósito de Deus, Deus ele nos livra dos inimigos, irmãos. E os nossos inimigos, o seu inimigo, o meu inimigo, não é a sogra, não é o primo, não é a prima, não é o irmão em Cristo, não é o vizinho. O nosso inimigo é Satanás. Satanás que arma ciladas para nos colocar inimigo de outras pessoas. Mas o nosso inimigo é o diabo. E Deus ele nos livra de todo inimigo. E infelizmente, irmãos, esse povo que saiu com Moisés, mesmo vendo tudo aquilo que Deus fez, Deus mandou maná, Deus mandou codornize, Deus tirou água da rocha, a roupa não envelhecia, o sapato não furava. Mesmo assim, foram livrados das pragas lá no Egito, viram as pragas vindo do povo egípcio, mas não vindo para eles. Tiveram prosperidade, foram abençoados ali, comeram o pão do céu que eu falei aqui, viu água no deserto, passaram pelo meio do mar, mas eles não acreditaram, não entenderam o propósito. Sabe o que eles fizeram? Eles rejeitaram o propósito de Deus para a vida deles, Essa é uma história sem final feliz, Sabe por que é uma história sem final feliz? Porque não é conto da carochinha, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Porque quando nós entendemos o propósito do Senhor, nós somos abençoados por Deus. Mas quando nós fazemos questão de não entendermos o propósito de Deus, Deus ele não vai poder abençoar as nossas vidas. E eles rejeitaram. Sabe o que eles fizeram? Eles sentiram saudade, sabe do quê? De pepino, de cebola, de alho lá do Egito. Sentiram saudade das chicotadas que eles tomavam lá do Egito. Que eles eram, já viu pessoas que ela não entende o propósito de Deus? Deus quer tirar do Egito, mas a pessoa, ela quer ir lá tomar chibatada. Ela gosta de comer pepino. Deus está mandando, não que pepino não seja bom, eu gosto muito de pepino. Deus está mandando carne, Deus está mandando pão. Deus está falando: olha, eu tenho um propósito melhor para a sua vida. Mas a pessoa ela quer voltar para onde? Lá para o Egito, para comer pepino, alho, cebolas no Egito. O povo não entendeu. Esse povo não entendeu o propósito que Deus tinha para a vida deles. A maioria deles morreram no meio do deserto. Diz que de todo o povo que saiu com Moisés, com a idade acima de 20 anos, na época que saíram, só 2 pessoas deles entraram. Só Josué e Caleb. Sabe por quê? Esses 2 homens entenderam o propósito de Deus. Eles entenderam. Moisés entendeu perfeitamente o propósito de Deus. Que Deus, quando chega na beira do Jordão, Deus leva Moisés até um alto monte. Fala: Moisés, olha tudo isso. Moisés falou: estou vendo. Está vendo? Essa é a terra prometida. Só que você não vai entrar. Você não vai entrar. Mas Moisés entendeu. Moisés poderia ter tentado sair correndo ali. Falou: eu vou, nem se for para dar um passo dentro do Jordão, mas eu vou entrar.
mas ele entendeu o propósito de Deus. Que o propósito maior não era entrar na terra física, mas o propósito maior era entrar na terra espiritual. Então, irmãos, muitos deles não entenderam. E eu e você, nós não podemos ser com esse povo, irmãos. Porque a Bíblia é para nos dar exemplos, é para nos dar ensinamentos. Nós não podemos ser como esse povo, né, do deserto, que fica murmurando o tempo todo com tudo que acontece. Eu tenho que aprender a ser diferente. Eu tenho que entender e aprender o propósito de Deus. E temos que olhar para esse povo e falar, não vou ser como esse povo. Eu vou parar de murmurar, eu vou parar de reclamar, eu vou começar a agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem me dado, ao invés de eu ficar reclamando e cuspindo no prato, né, que Deus tem me dado, eu vou começar a glorificar e exaltar o nome do Senhor. E como Moisés, nós temos que fazer o quê? Nós devemos ter uma vida de oração. Moisés foi um homem de oração. Então eu tenho que aprender a buscar, ter uma vida de oração e aprender a agir orientado por Deus. O que Deus quer que eu faça? É muito fácil, irmãos. É só olhar para dentro do nosso coração. Nós sabemos o que Deus quer que nós façamos. Nós não fazemos, sabe do quê? De teimoso. Não fazemos porque nós sabemos que vai dar trabalho, porque o propósito de Deus dá trabalho. Mas é propósito de Deus. Então, temos que fazer isso. E tudo que Deus faz na minha vida e faz na sua vida é para mostrar o propósito dele, irmãos. Deus, ele não dá nada para nós, sem querer nos mostrar o propósito dele. E quando Deus tem um propósito com alguém, sabe o que Deus faz, irmãos? Deus, ele guia atrás, como lá, tinha uma nuvem que guiava o povo. Ele abre o mar, uma nuvem na hora do sol, uma coluna na hora do fogo. Ele abre o mar, sabe, irmãos? Ele livra dos perigos, porque ele tem um propósito. Ele vai fazer chover pão na sua vida e vai tirar a água da rocha quando você precisar. Você não vai precisar ficar pedindo para ninguém. Deus, ele vai tirar a água da rocha para você. Então, irmãos, se você entendeu o propósito de Deus, se você já aprendeu, no caso, entendeu e aceitou o propósito de Deus para a sua vida, ore, sabe? E tome atitudes e fala para Deus, Senhor, eu preciso de fé para mim poder viver de acordo com o propósito que o Senhor tem na minha vida. Porque Deus, ele tem propósitos, irmãos. Deus, ele é um Deus de propósitos. Deus, ele não dá nada para nós e não faz nada sem um propósito maior. E eu quero orar nessa noite para que nós possamos pedir para Deus, Senhor, se você não sabe qual que é o propósito que Deus tem para a sua vida, peça para Ele, fala, Senhor, qual é o propósito que o Senhor tem para a minha vida? Se você sabe qual que é o propósito que Deus tem para a sua vida, peça para Ele e fala, Senhor, me ajude a cumprir o propósito que o Senhor tem na minha vida. Se você está passando pela escola do palácio, se está tudo bem na sua vida, faça isso. Fala, eu vou aprender, eu vou pegar todas as bênçãos que Deus tem me dado e vou perguntar para Deus, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça com essas bênçãos? E se você está passando pela escola do deserto, creia nisso. Deus está te ensinando, Deus está te moldando, Deus está te preparando no meio de todas essas dificuldades para você ser uma bênção amanhã lá na frente, para você ajudar a vida lá na frente, assim como Ele fez com Moisés, Ele faz comigo e Ele faz com você.